Estamos começando mais um podcast, videocast, o nome que vocês quiserem dar, muito bacana. E hoje o nosso convidado especial é um jovenzinho chamado Pedro Luiz Demarque, que é o nome do seu próprio escritório. Então a sua prática arquitetônica de design, de arte, de processo criativo leva o seu próprio nome. Então com vocês o Pedro. E aí, Pedro, você tá bem? E aí, Beto, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo certo? E Pronto, você? pronto para começar? Pronto para começar. Pedro, conta uma coisa. Me falaram que você nasceu em São José do Rio Preto e foi lá pelas bandas do Mato Grosso? Exato, eu nasci, mas com menos de um ano de idade, eu já fui para Cuiabá. E fiquei lá até os meus 17, 18. E nessa idade eu vim para São Paulo e continuei aqui, né? Não saí mais. E hoje eu tô com 30. Então já tô aqui faz mais de 12 anos. Você É veio para São bastante. Paulo capital. Pra São Paulo capital, né? Você Não, veio não estudar o voltei pra quê? Rio Preto. Eu vim, a princípio, fazer direito. Eu fiz. Comecei a fazer direito no Mackenzie e eu cheguei a me formei em direito, mas logo em seguida eu comecei arquitetura. E, e foi isso, 10 anos seguidos de faculdade, E, duas faculdades bem intensas. e você fez faculdade de arquitetura onde? Arquitetura eu fiz na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado. E que é uma faculdade que eu adoro, né? Eu me senti muito bem lá, foi um lugar que eu adorei, assim, acho que foi muito positivo, né, para minha formação. Então nós podemos dizer que você é um arquiteto que sabe fazer os próprios contratos, é isso, Pedro? É isso, eu que faço meus próprios contratos, as propostas, então eu consegui aproveitar essa parte do direito, né, na arquitetura. Então foi bom que me ajudou bastante. Que bacana, mas o Pedro, antes da gente estar falando aí dessa parte de formação, né, da parte formal da sua educação, eu queria saber o que que essa vida no Mato Grosso, essa proximidade com a natureza, que é totalmente diferente. Você viver até os 18 anos próximo a um rio maravilhoso, a Chapada dos Guimarães, ao Pantanal. O que que isso impactou na tua vida e impacta no seu trabalho hoje? É uma boa pergunta, assim, eu cresci meu avô tinha fazenda, meu pai, então eu cresci bastante nesse ambiente não rural, digamos, mas de natureza mesmo. E eu sempre gostei muito de estar em contato com a natureza, até hoje, né, de pescar. Não que eu ainda faço, meio que perdi o costume, mas eu sempre fui muito próximo da natureza, de animal. Eu andava muito a cavalo, gostava de pescar. Na Chapada dos Guimarães a gente ia, né, com muita frequência, então eu realmente tive isso, né, no meu crescimento, mas relacionando isso com a arquitetura é engraçado, porque eu nunca parei para pensar nisso, né? Como que isso influenciou. Pedro, então, acho que enquanto a gente for batendo esse papo, eu acho que eu vejo muito dessa questão da liberdade, de elementos naturais, da água presentes no seu trabalho. Foi Sim. por isso que eu quis provocar um pouquinho dessa história da vivência com a natureza no Mato Grosso. Mas vamos continuar aí que a gente vai chegar um pouquinho mais fundo nessa conversa. E Pedro, quando você veio estudar em São Paulo, que você fez direito, depois de você concluir o curso, etc., o que te fez prestar atenção na arquitetura? O que te moveu a isso? Foi a cidade que te impactou? Aonde você mudou? Onde você virou a chavinha? Essa é a pergunta. Pois é, eu durante o curso de direito eu nunca estive muito satisfeito.
Só que eu não sabia também o que fazer. E aí, meio que pensando, caiu a ficha, assim, tipo, nossa, eu gosto muito de arquitetura, a vida inteira, tudo que me chamou a atenção era voltado para arquitetura, para o design. Quando meus pais assinavam revista, tipo Veja, Caras, e quando quando tinha alguma planta, algum lançamento de imóvel, eu ficava louco, né, naquela planta de layout, ficava horas lendo aquilo, estudando aquela em uma única página, né? E eu comecei a parar para prestar atenção nessas coisas, né? O quanto isso me chamava atenção desde pequeno. Eu construía casa como se fosse maquete, assim, junto com meu irmão. Por exemplo, meus pais compravam uma TV, daí a gente usava caixas grandes, né? Uma caixa grande para construir uma maquete em cima daquilo, né? Da estrutura da caixa, e fazer, tipo, vários pisos, elevador, escada, móveis. Então, isso a gente era criança, né? Tinha 10 anos. Então, era algo que sempre foi presente na minha vida e eu nunca tinha me caído a ficha. E aí eu falei, gente, mas é tão óbvio, né? Tem coisas que são tão óbvias pra gente e a gente não percebe. E aí eu falei, é isso. É, vou tentar, né, começar o curso e ver o que eu acho. E foi, né? Fiz o primeiro semestre e falei, não vou mais sair. E tô aqui até agora. E quem são as suas grandes inspirações brasileiras na área de arquitetura? Me identifico muito com o Sig Bergamin. Ele. Acho que ele tem um estilo talvez um pouco mais clássico, mas eu vejo, né, uma liberdade nele. Ele consegue trazer essa mescla super bacana, que eu, né, sempre admirei isso. E eu também gosto muito do Zai, por mais que ele tenha, né, essa linha super leve, clean. Eu acho, o projeto principalmente de arquitetura dele, digamos, é algo muito limpo, muito simples, mas ao mesmo tempo tem tudo, né? Também é um arquiteto, e nessa área de arquitetura eu gosto muito. Consigo mais na área de interiores. Pedro, e saindo um pouquinho dessa área de interiores, de arquitetura, quem que é a sua grande referência assim de design no Brasil? Seja design brasileiro, internacional, design contemporâneo, um pouco mais do passado. Da onde você tira assim? Quem são as suas referências? Para onde você olha? A maior referência no design, que até minha maior inspiração, é os irmãos Campana. Sempre, né, fiquei louco com tudo que eles criam, desde dos projetos arquitetônicos até ao mobiliário, as instalações. Eu acho algo, assim, né, fenomenal, e eles conseguem transformar algo muito simples do dia a dia em uma obra de arte. E eu acho que eu tenho um estilo muito parecido. Eu gosto muito de trazer esses objetos que fogem do comum para os meus projetos e que não tenham só uma função, né? Uma cadeira, não tem só, né, a função de sentar, mas sim uma função visual, algo que chame atenção, algo que meio escultural mesmo, mas de uma forma leve, né? Algo, isso, algo do dia a dia, né? Não algo intocável, por exemplo. E eu acho que para mim eles são, né, minha maior inspiração. O Humberto da Mata também, que é um designer bem mais jovem, eu acho que também tem essa mesma linguagem. O Estúdio Rain, né, tudo que eles fazem, eles também me comovem, assim, né, me chamam muita atenção. Então, e aí eu começo aí um pouquinho traçando paralelo com a natureza, né? Quando você fala de irmãos Campana, eles utilizam barro, eles utilizam pele, utilizam bambus, utilizam Sim, tramas, né? É por isso que eu vejo bastante diálogo no seu trabalho com essa questão exato. da natureza, um Brasil mais raiz, né?
mas com uma interpretação absolutamente contemporânea, cosmopolita, né? Que eu acho que Sim. isso você faz muito bem com essa sua vivência de São Paulo, né? E diz uma coisa, Pedro, qual é a tipia de projeto que você mais gosta de fazer? Assim, você como jovem arquiteto, o que que te fascina mais? É fazer um quarto? É fazer uma sala? É fazer um apartamento? É fazer uma casa? Conta um pouquinho pra gente do teu processo criativo. Eu acho que para qualquer arquiteto, né? Quanto mais liberdade você tem no seu projeto, mais interessante é e mais você se prende nele. Então, projetos maiores, por exemplo, uma casa, o processo de criação é bem mais amplo, né? É mais solto, é mais divertido do que, né, fazer, por exemplo, uma reforma de um apartamento, um apartamento novo. Eu até, algo que eu gosto muito, muita gente não gosta, é reforma de apartamento antigo. Porque eu adoro ver essa transformação, né? É algo muito mais complicado, porque, né, nunca tem planta, daí surge um monte de imprevisto na obra, pilar, coluna que não tá na planta, tubulação elétrica, tudo tem que trocar porque é tudo velho. Mas eu acho muito interessante, né? Ver esse processo de transformação e ainda. Mas o mais importante é você transformar aquilo, mas também sem sair da linguagem tanto do prédio quanto do entorno dele, para não ficar algo aleatório ali, né? Quando você fala que você entra em uma reforma de um apartamento e você olha o DNA, que você vê os processos de transformação, você mantém elementos, você aproveita a história. Quando você fala de DNA, é que você não está deixando apenas o conceito criativo, a planta, ali como uns sinais, né? Como pegadas do processo. Você deixa elementos mesmo. Você pode deixar azulejos, você pode deixar Sim, vigas, você pode deixar ferragens. Como que é isso? É isso que você explora? exato. Até teve um projeto que na cozinha tinha esses azulejos bem antigos, né? Meio casa de vó, assim. E aí eu sugeri para cliente para a gente manter pelo menos uma da parede com esse azulejo e mais o resto, né, todo uma linguagem atual, mas aquilo ser algum destaque da casa. Não era era um azulejo meio casa de vó, mas acho que ele sozinho é feio, mas ele num projeto legal pensado, voltado para ele, fica super bacana, né? Mas é muito difícil, então é meio que dessa forma que eu falo, né? De trazer a história do prédio ou do apartamento para o projeto. Mas é muito difícil, né? Acho que todo mundo tem muita dificuldade em enxergar isso, né? É meio que a pessoa só consegue olhar para aquilo sozinho e tem muita dificuldade de enxergar o total. Tá em projeto, né? Mesmo com 3D, o cliente ou qualquer pessoa não entende, né? Tipo, Você acha que no diálogo que você tem com o cliente no processo criativo, não é todo mundo que entende a importância que você dá a esse DNA de deixá-lo aparente, de deixá-lo permanente na realidade, né? De reaproveitá-lo e criar um diálogo com o que sim. você está trazendo ali naquele momento, né? Não são todos os clientes que estão preparados para isso, né? Sim, mas não só isso, às vezes um projeto normal mesmo, é difícil as pessoas enxergarem, né? Criarem um espaço na cabeça, construir tudo. É, eu tenho acho que uma facilidade maior, mas eu entendo, né, essa dificuldade, mas nesse sentido que eu falei. E então quando envolve essas coisas mais, digamos, diferentes, aí é mais difícil ainda, né? Mas é isso que é o teu grande desafio e que você curte, né? Exato. E diz uma coisa, você tá há quanto tempo com o escritório e desde quando o seu escritório é na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo? Eu abri o escritório em 2019, né, durante a pandemia, e vai fazer 3 anos. E inicialmente
eu abri em parceria com o Ivan Guimarães, que é um arquiteto de Cuiabá, já, né, super consolidado, e a gente já trabalhava junto. Eu cuidava das obras dele aqui em São Paulo, e ele sugeriu, tipo, vamos abrir um espaço juntos, e eu fui procurar um espaço pra gente abrir juntos. Eu meio que eu lembro que eu rodei vários lugares a pé, Higienópolis, Jardins, Pinheiros, Paulista. E tinha coisa legal, mas era meio Que não tinha a ver com o palavra. DNA de vocês, não tinha Além de afinidade, não tinha ligação afetiva, né, com o que você estava buscando. não ter, exato, né, de não ter esse conceito nosso. Eram também lugares muito caros que a gente não queria investir tanto. E aí eu fui dar uma volta no centro, passei por vários lugares e lá eu entrei na Galeria Metrópole, que eu já conhecia, já tinha ido algumas vezes, mas nunca com esse olhar, né, de falar que aqui poderia ser meu escritório. E aí entrando com esse olhar, vendo diversas outros estudos de arquitetura, eu falei que aqui é um espaço super legal, né? Daí fui, falei com o Ivan, ele também adorou e a gente decidiu fechar lá e foi muito bacana, porque é um espaço que desde a da época que eu entrei, que foi durante a pandemia, que ele tava quase metade da galeria para alugar, meio que abandonado, né? Muita gente teve que sair. De lá para cá, ele mudou totalmente, né? A galeria mudou de uma forma total, né? Veio muitos escritórios, tanto de design, não só de arquitetura, mas de design. Veio muita galera nova, jovem, super talentosa, que abriu os showrooms, os estúdios lá. Então é um lugar que a gente vê que se transformou assim muito de 2 anos pra cá, por exemplo. E até ano passado a gente teve um dos circuitos da DW, foi lá no, na Metrópole. Então é um lugar que eu fiquei super feliz, né, de ter encontrado assim e ter dado certo. E você acredita que o fato de você estar por ali, circulando por ali, provoca um diálogo com o seu trabalho, com o dia a dia, com o cliente que vai te visitar, com as propostas que você faz? Como que você vê a relação onde você está localizado com o conteúdo que você produz? Assim, adoro o meu escritório, eu acho que ele tem muito a minha cara, tem muito a ver comigo, tanto é que eu passo o dia inteiro lá, saio super tarde. É um lugar que eu me sinto à vontade, confortável, principalmente de receber cliente, porque é algo que ele consegue me enxergar ali, né, entender o espaço, acaba também sendo um projeto, né, para mostrar, né, uma referência minha. E o espaço lá é muito abrangente, integra todo mundo, né? Você encontra de tudo no centro. Tá relacionado comigo, com os projetos e, né, que traz essa liberdade que o centro tem, né? O centro tá num momento super bacana também. Há uma ebulição do mercado criativo, né? Sim, bar, restaurante, de tudo, né? E, Pedro, falando um pouquinho mais do centro, do que você tem vivido por ali, o que que você acha que mudou de comportamento ali daquele teu entorno em termos de espaços, de gastronomia, arte? Conta isso um pouquinho pra gente, já que você trabalha tanto ligado a lifestyle. Você fala o entorno Da da... galeria, o que que você viu assim de restaurantes bacanas, de galerias de arte bacanas, de estúdios bacanas ali que estão sendo que estão voltando, que estão abrindo ali naquela região, né? Porque hoje tem uma discussão muito grande sobre essa questão do mercado criativo ali no centro, né? Sim. É, tem muita galeria de arte que, por exemplo, a Galeria Verve, que estava em Pinheiros, eles foram lá pro centro, que é no prédio em frente à Metrópole, no Louvre. E eles têm uma arte, né, super instigativa, digamos assim, que é super legal.
uma outra galeria de fotografia, que é a Galeria Constância, abriu ali perto, também atrás da Galeria Metrópole. Onde era um prédio abandonado da Telefônica, que estava anos abandonado, lá numa rua sem saída, até que dá para saída da galeria. Ele causava, assim, uma impressão, porque ele estava abandonado, é um prédio super legal. Ele ainda manteve todas as instalações da Telefônica e lá vai ser um complexo super bacana, de residencial, comercial, tanto escritório, de loja, de galerias e um projeto super bacana, residencial, vamos trazer vida para algo que estava lá parado, que é uma região super bacana, né? Então, estão investindo em todas as áreas, né? Uhum. Então, isso que é bacana no centro. Balada, bar também, assim, não para de surgir coisa nova. E qual é o restaurante mais bacana que você gosta ali daquela tua região? E é Hum, uma comida que te inspira ali, vai, conta pra gente. É um lugar que eu acho super bacana, é o Cora, que fica ali na Maragugel, no Minhocão. Fica no rooftop. E que tudo, né? A comida é muito boa e o espaço é super legal. Eu acho que é uma junção de tudo. O bar Regô, lá na Rego de Freitas também, tem um clima super descolado, que eu gosto muito. O Caracol, que é lá perto, né? Onde eu fiz o projeto deles na Casa Cor, que eu também super frequento. É isso. E diz uma coisa, já que você citou o caracol, Pedro, agora a gente muda um pouquinho o tom da conversa. Agora a gente vai mais para mercado, tá? Uhum. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre qual a sua relação, qual a sua sensibilidade com o centro, com as questões mais afetivas, né, da arquitetura e do design da arte, também da gastronomia. Queria que você falasse um pouquinho que você tão jovem, com uma carreira ainda bastante curta, né, e bastante potente, você já participou de 2 projetos da Casa Cor. Queria que você falasse um pouquinho para gente sobre o projeto de 2021 que aconteceu no Allianz Parque, que foi um estúdio. Foi um estúdio, tinha 60 metros quadrados, era um espaço grande. E a gente fez três ambientes, né, dentro desse estúdio, que foi um living, um quarto e um banheiro. E foi um projeto que, assim, ficou muito bacana. Ele foi bem voltado para o design, para esse... Ele chamava Estúdio Liberdade, né? Então ele trazia muito essa liberdade, essa ousadia em tudo, nessa mescla, principalmente de material, de mobiliário, de design, e foi um projeto que eu consegui trazer muita coisa aqui para mim, né? Eu valorizo muito como tinha mobiliário dos Campana, e ao mesmo tempo tinha mobiliário da Lina Bobardi, que tem uma linguagem clássica, mais séria, não clássica, mas mais séria e modernista, com os Campanas, super contemporâneo, que quebra as barreiras. Teve mobiliário italiano, mobiliário brasileiro. Aí eu consegui. Um dos parceiros foi a Faz, que tinha iluminação do Ingo Mauer, né? Que faz essas peças que são, né? Para mim é uma obra de arte. No caso que a gente usou era uma luva, que saiu uma lâmpada do dedo da luva. Então. Ficou muito bacana. E no banheiro a gente usou um mármore brasileiro super exótico que assim ficou muito bonito. Então algo, né, trazer essa mistura de coisas refinadas com coisas simples até, porque as paredes lá eram de placas cimentícias da Eternit, que foi outro fornecedor. Então a gente mesclava
esses materiais requintados com materiais simples e deixava, né, o projeto leve, de uma forma que, né, que tinha um pouco de tudo, assim. Então foi um projeto bem especial, ficou, né, para mim ficou lindo. E como foi essa experiência de mostrar tão cedo, assim, né? Que eu digo, com uma carreira iniciante, né? Que você se expor tanto, expor todo o seu processo criativo. Como que foi esse seu diálogo com o público, com a mídia? Como é que foi isso? Foi muito desafiador, porque né, a Casa Cor, ela tem, todo mundo sabe, né, que tem uma exposição gigantesca e que foi um dos meus primeiros projetos e logo de cara um estúdio que era grande. Foi meu primeiro projeto na Casa Cor também, então, né, eu tava super aflito, assim, do que fazer, mas eu meio que encarei, falei, se eu tô entrando na Casa Cor e que atrai tanta gente assim, eu preciso mostrar meu estilo, trazer, eu acho que não tem melhor lugar de você mostrar seu trabalho, mostrar sua identidade. É um projeto seu, né? Não tem cliente interferindo, não tem ninguém mudando, alterando a ideia, o projeto. Então, é você e você. E eu falei, bom, se eu tô aqui, né? Se eu tô tendo essa oportunidade de mostrar isso, eu vou trazer algo que eu realmente goste e que eu queira, que eu atraia quem goste disso. Então, quando eu decidi isso, eu falei, nossa, ninguém vai gostar, né? 10% vai gostar, o resto vai cair em cima, e a gente sabe como funciona. Mas eu meio que aceitei isso e falei, tá, vamos lá, e é isso. E no fim foi super diferente, assim, foi ao contrário, né? 90% gostaram e 10% não gostavam. Tinha gente que não gostava, entrava e falava, nossa, mas muita informação, muito colorido. Mas a maioria, assim, eu ficava até emocionado, né? Que eu passava muito tempo lá, até pra ouvir o que as pessoas falavam. E muita gente ficava super feliz. E muita gente vinha me falava, quando descobria que eu era arquiteto, falava, nossa, eu tava andando, né? Aqui eu entrei no seu espaço, eu revivi de novo, né? Um espaço super gostoso, super alegre, e ao mesmo tempo você se sente bem, e isso me deixou, tipo, muito, muito feliz, né? E a mídia também foi super importante, porque foi muito comentado e muito bem comentado, né? Assim, muitos elogios tipo, a Veja, as revistas de arquitetura, né? Que tem um peso muito grande que estavam ali me elogiando super, né? E aí eu não me aguentava, né? Não tava nem entendendo, na verdade. Tipo, mas o que tá acontecendo? Felicidade absoluta. Você Exato. tava. Era tipo uma sequência de lofts, né? Começava com o Léo Shetman na ponta, né? E depois vinha na sequência você, né? Ou tinha dois, três, e depois tinha um restaurante mais ao fundo. Era já no final do circuito. Aí o meu vizinho de parede era o Léo Shetman. Também fez um estúdio. Aí era o meu, do lado acho que tinha mais um, e depois começavam as lojas e o restaurante. Eu lembro de ter essa sensação também de quando eu entrei no teu espaço, eu não conhecia teu trabalho, mas foi um espaço muito acolhedor, assim, né? Com muita arte, muitos elementos naturais que eu vejo no seu trabalho, foi muito bacana. Sim. E, ô Pedro, diz uma coisa, e daí você sai de um estúdio de 60 metros quadrados e você vai pro bar mais badalado da Casa Cor em 2022. De quantos metros quadrados era o seu pequeno bar? Era 250 metros quadrados. Então quadruplicou o tamanho e você Exato. trouxe um pouquinho da história e do conteúdo do Caracol para a Avenida Paulista. Conta isso pra gente. Também foi um projeto, né, super desafiador, porque
era 4 vezes maior e um espaço funcional. Mas eu aceitei o desafio, eu falei, não, né? Que nem na primeira vez, vamos lá. Já acho que né, uma oportunidade super bacana e era um lugar que eu conhecia, que eu já tinha, não conhecia, né, os donos, mas já tinha uma afinidade com o lugar, que era um lugar que eu já frequentava. Então eu quis justamente trazer isso, né? A identidade deles junto com a minha. é, Ainda mais na Avenida Paulista, o espaço lá era super privilegiado. A gente tinha uma das faces era toda né, com janela de fora a fora voltada para Paulista. Então eu quis trazer essa vida, né, de São Paulo, esse agito para dentro do bar, preservando essa vista, deixando limpa. E eu acho que né, eu consegui, de uma forma, trazer a minha identidade, que tem esse lado mais ousado, colorido, com materiais diferentes, que não é muito o estilo do Caracol, mas usando muita e trazendo isso junto com outros elementos do Caracol. E, e ficou, né, super bacana, que super conversou, o pessoal do Caracol adorou e ficou realmente o lugar mais animado, assim, né, da Casa Cor. A gente tinha evento, tinha festa todo dia, tava sempre cheio. Então foi um projeto muito bacana também, que ficou muito acolhedor, a iluminação ficou tudo muito agradável. E de novo, né, a mídia foi mais. Te publicou ainda mais, né? Exato. Ô Pedro, nosso papo aqui já está acabando e eu sei que a mídia internacional te publicou, mídia nacional, você virou o queridinho da Casa Cor, né? Aos 30 anos de idade com o Bar Caracol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que te deu essa visibilidade absurda aos 30 anos, né? Isso muito positivo para sua carreira, etc. e tudo. Mas fala assim do eixo criativo desse projeto, porque agora a gente já está terminando o nosso bate-papo. Eu acho bastante importante a gente terminar isso com essa informação mais pesada do que o que te inspirou, o que você usou. No projeto do Caracol, a inspiração foi a ideia do movimento, do agito, até porque o Caracol trabalha muito com música, então vários elementos do projeto traziam essa referência do movimento, as peças acústicas que a gente usou, a vista para Paulista. Em uma mesa logo na entrada, que ela tinha 8 metros de comprimento, e a gente fez toda de pedra, uma pedra brasileira. E tinha um corte no meio que passava, que corria uma água, que saía de uma Um ponta até nicho a de outra. água, que era o Rio Tinha um Mato nicho, que Grossense. era um rio, que passava no meio da mesa. E trazer as referências mesmo, até da natureza, do barulho da água e do movimento, dessa, dessa circulação mesmo, né? E, e acho que, né, super se relaciona com a natureza. É, tinha o espaço voltado para música, para o DJ, que era o lounge mais no fundo do espaço, que também trazia todas as cortinas, o vento, então ficou muito legal, né? Tinha vários espaços dentro desse espaço que era super um diferente do outro, mas que todos conversavam, tinha um bar central. E da mesma forma, a gente usou materiais básicos. Tanto é que na base do bar, eu usei uma manta asfáltica e manta de telhado também, que daria para usar. É aquela manta prata, né, de manta térmica. E trazer, com a ideia de trazer um lado futurista, mas que é algo, né, simples, básico e que deu um toque, assim, super bacana. Todo mundo falava, nossa, mas o que é isso?
E todo o tampo do bar era de um mármore, né, super especial, junto com essa mistura dessa manta. Então, trazer essas duas, esses dois materiais juntos, né? Então, eu gosto muito de trazer isso, né? De instigar esse lado. E, ao mesmo tempo, tipo, a gente usa obra de arte com outras coisas, né, mais simples, iluminação tubular, que é algo super básico. Então, trazer essa mistura de tudo, que eu acho que sabendo usar, né, não é só porque é algo básico, barato, que é feio, né? Você sabendo usar, fica super, super legal. Da mesma forma que acho que é algo muito requintado, muito caro, também não fique legal, né? Acho que isso não quer dizer nada, né? Não interfere em nada. Em uma frase, para a gente terminar esse bate-papo super bacana, bastante sensível, o que resume o Bar Caracol e por que ele provocou tanta felicidade e alegria nas pessoas? Acho que a forma que eu usei o espaço, né, destacando o principal dele, né, a vista, trazendo isso para o projeto, é, a preservação da estrutura do prédio né, ficava à vista e, tra e, e isso é uma coisa grosseira, né? Só que não ficava, né? Ficava até delicado no, no todo ali. Então, mas eu acho que o principal foi que o espaço era agradável, né? Era gostoso. Mas eu acho que foi por isso, né? A forma que eu aproveitei ali da área. Eu acho muito legal quando o cara faz um processo muito criativo, muito legal, e é difícil de explicar, porque a alma às vezes não tem explicação. E para quem frequentou esse bar, eu tenho certeza que ficou uma experiência super positiva e que vai dar muitos frutos aí para esse jovem arquiteto, designer, que o papo rolou em cima de arquitetura e de temas sensíveis e a gente nem falou de design, fica para uma próxima oportunidade. Então é isso aí, galera. Aqui termina mais um Aqui tem Design e esse foi com Pedro Luiz Demarque.